d'água. O homem não move montanhas. O homem não faz milagres. E não regenera o que perdeu. O homem não vive outras vidas. Não pode voltar no tempo. Não é capaz de prever o futuro. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O homem não enxerga no escuro. É só olhar pelo mundo para ver. A gente sempre pode fazer mais. CPFL, muito mais que energia. Boa noite a todos, aos presentes e aos internautas que estão nos acompanhando pelo site. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa programação de Café Filosófico com o módulo O Cuidado com o Relacionamento Pessoal, com curadoria de Renato Giannini Ribeiro. O tema desta noite é Como cresceu a ideia de cuidado e será abordado por Peter Burke. Peter Burke é historiador. Foi professor de História das Ideias na School of European Studies da Universidade de Sussex e deu aula por 16 anos na própria Universidade de Sussex. Atualmente é professor emérito da Universidade de Cambridge, especialista em idade moderna europeia e enfatiza em suas análises a relevância dos aspectos socioculturais. Foi professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, de setembro de 94 a setembro de 95, na IEA da USP. E é autor de mais de 30 livros. Lembramos que após a exposição do Tem algum problema? Bom, voltou. Então, depois nós teremos as perguntas, abriremos as perguntas com a plateia, então vão pensando nas suas dúvidas, vão refletindo. E, sem mais, vamos chamar aqui ao palco Peter Burke. Vamos receber com um aplauso de boas-vindas? Boa noite, peço desculpas, eu não estou conseguindo ouvir o palestrante aqui na cabine. Infelizmente vou falar inglês para ficar mais à vontade, mas confio no tradutor. Okay, I was asked to speak to you about the rise sobre o surgimento do cuidado. I was given the title Me in Portuguese, deram um título em Como português, Nasceu o Cuidado. Como Nasceu o Cuidado. I have some doubts Eu tenho algumas about dúvidas the idea sobre of a ideia Nascer. I come em back si, to that. e eu vou voltar a esta ideia. I will certainly speak Mas eu vou falar certamente sobre esta mudança que aconteceu ao longo do tempo. A minha contribuição para esta série é a contribuição do ponto de vista de um historiador, interessado especialmente nas mudanças vagarosas ao longo dos séculos. Eu vou falar dos últimos 500 ou 600 anos. E o valor, a abordagem histórica deste assunto, deste grande problema, o conjunto de problemas, o valor seria que nos tornemos conscientes das alternativas para a maneira que fazemos as coisas aqui e agora. Se nós pensamos sobre as formas alternativas de fazer as coisas, nos tornamos muito mais conscientes das forças sociais que formam nosso próprio sistema deste cuidado. E, se nos tornamos conscientes dessa maneira,
nos tornamos conscientes de que tipo de mudança é possível e prático em algum determinado lugar e em algum determinado momento. Mas antes de eu começar com a questão histórica, temos um problema preliminar. O que é exatamente este cuidado? O termo é um pouco vago e, de fato, me parece que ele está se tornando muito mais vago com o passar do tempo. Hoje, os norte-americanos usam a frase "eu me preocupo com você", quando o que eles estão tentando dizer é "eu gosto de você", talvez até "eu te amo". E no inglês da Inglaterra, e acredito que aqui no Brasil também, ao invés de falar adeus, até logo, algumas pessoas na Inglaterra falam "se cuide". E eu já escutei aqui no Brasil pessoas falando "se cuide". Então, é como se todo o processo da vida diária fosse um perigo. Mas, claro, parte dela é. Mas não é isto sobre o que eu vou falar. Eu gostaria de falar sobre o cuidado de uma maneira mais precisa, mais concreta. E a diferença de Michel Foucault, eu vou falar sobre o cuidado com nós mesmos. O que é chamado Souci du Soir, o título de um dos seus últimos livros. Eu vou me concentrar, ao invés disto, no cuidado de 4 tipos de pessoas: as crianças, os idosos, os doentes e, finalmente, os pobres. Claro, em muitos lugares, os idosos, doentes e os pobres são tratados como se fossem crianças. Este é um dos problemas de cuidar e como pensamos com relação a isto. Agora, que tipo de história eu estou tentando apresentar aqui para vocês? A história deste cuidado, do cuidar, pode ser um tipo de psicohistória, ou seja, a história das emoções, especialmente o desejo de cuidar de outras pessoas. Mas estas emoções, de fato, têm história, um histórico. Por exemplo, as pessoas tinham mais medo na Idade Média do que agora. Claro que é impossível medir o nível de medo, assim como também é impossível medir o nível da emoção desse cuidado. Tudo o que podemos dizer é que, em períodos diferentes da história, as pessoas tinham medo de coisas diferentes. Hoje nós temos menos medo do escuro, do diabo, mas temos outros medos que as pessoas da Idade Média não tinham. Alguma coisa similar no caso do cuidado acontece. Não tenho evidência de que as pessoas cuidavam de outras mais num século do que em outro, ou se de fato era diferente em uma parte do mundo do que em outra. Então, a história que eu vou apresentar aqui, de fato, é uma história social, ao invés de uma psicohistória. A história da organização social do cuidado e a história dos grupos sociais. Por exemplo, os que cuidam, os cuidadores. Quem cuidou das crianças, dos doentes, dos idosos e dos pobres ao longo destes séculos? Mary Del Priore já falou sobre a importância das mulheres como cuidadoras. Eu simplesmente concordo com ela. Eu só quero adicionar alguns pontos. O primeiro sendo que o lugar tradicional deste cuidado é, obviamente, a família, mais ou menos
abrangente. Quando os ingleses pensam sobre as famílias, eles pensam sobre mãe, pai e crianças. E agora eu estou incorporado na família brasileira. Eu me casei com uma brasileira. E eu começo a pensar na família como tios, primos, avós, tataravós. E é um grupo muito maior do que eu sequer considerei ao morar na Inglaterra. E o segundo ponto é o que vocês podem chamar que seria o cuidar de estranhos. De fato, isso tem uma longa história. Então, o meu tema principal seria a institucionalização do cuidado, para bem ou para mal ou para ambos. Também vou falar sobre a secularização, o cuidado das pessoas fora da família. E isso era geralmente sob o domínio da igreja, no mundo cristiano. Agora é muito mais possível que isso seja dominado pelo Estado ou no cuidado do Estado. Não é tanto um aumento do cuidado, eu chamo isto de deslocamento do cuidado. Um movimento de um tipo de cuidador para outro tipo de cuidador. E eu vou começar essa história na Europa, na Idade Média. Eu gostaria de voltar todo esse tempo para apresentar uma situação que é muito diferente da situação que temos atualmente, seja na Europa ou aqui no Brasil. Mas mesmo na Idade Média, vamos dizer, a partir do ano 1000 até 1500, mesmo naquela época, o cuidado não simplesmente estava restrito à família. A comunidade de um vilarejo podia tomar cuidado coletivo do idiota do vilarejo, como seria chamado nesse caso. Nas cidades, a paróquia era um lugar importante que assumia este cuidado. E a paróquia era um lugar da caridade organizada. Um conceito seria o da piedade, que se linka aqui, que também incluiria a generosidade e a pena. Claro que o primeiro hospital em São Paulo foi chamado Santa Casa de Misericórdia. É isto? Este conceito, misericórdia, é muito importante na Idade Média. Novamente, a ideia dos pobres de Deus, que vocês podem associar com Madre Teresa de Calcutá, de fato, esta é uma ideia medieval que sobreviveu ao longo destes séculos. De fato, os pedintes na Idade Média, seriam como os pedintes dos países budistas hoje em dia. Eles diziam que ajudavam as pessoas mais prósperas. Os ricos dariam dádivas aos pobres, mas os pobres, claro, davam aos ricos a oportunidade de ganhar méritos aos olhos de Deus e ter mais certeza de atingir um lugar no céu. De qualquer maneira, a igreja recomendava aos fiéis que realizassem o que era chamado os 7 trabalhos corporais da misericórdia: alimentar os pobres, dar água aos sedentos, dar roupas aos nus, visitar os prisioneiros, dar abrigo aos sem teto, visitar os doentes e enterrar os mortos. Acredito que isso é interessante, que o cuidado na Idade Média se estendeu até os mortos, assim como para os vivos. Os mortos precisavam de um funeral apropriado e, claro, também de orações pelas suas almas. Tudo isto sendo parte do cuidado como as pessoas da Idade Média o entendiam. Eu espero que eu não esteja idealizando a Idade Média. Acredito que não deveríamos ver tudo isso através de um prisma muito colorido. Eles eram pessoas generosas, claro, mas muita gente não era de fato generosa ou simplesmente, posso dizer,
eram generosas de maneira póstuma, às custas das suas famílias, deixando dinheiro em seus testamentos, mas não fazendo nada nas suas vidas para ajudar os pobres ou os doentes. Já na parte final da Idade Média, havia muitos livros sobre os pedintes falsos, descrevendo com muitos detalhes esses deficientes físicos falsos. Você podia comprar ou alugar crianças se você tinha, por exemplo, uma grande família para alimentar, ou você podia pretender, fingir que era um deficiente físico ou que tinha uma doença terrível. E há uma tradição de se comportar dessa maneira que pode ser documentada durante pelo menos 500 ou 600 anos e pode até ser mais antiga. E vocês podem se perguntar quem escreveu estes livros e por que eles escreveram eles. Era para desencorajar essas pessoas de tomarem muito cuidado com os outros, era para reduzir o sentimento de culpa sobre não dar aos pobres o suficiente, não sei. Mas para compensar pela falta de generosidade individual, na parte final da Idade Média, as instituições de cuidado ou do cuidado começaram a se multiplicar. Então, eu vou mencionar 5 delas. Em primeiro lugar, a Casa das Dádivas. Lugares onde um número seleto de pessoas pobres podiam viver sem pagar aluguel. Em segundo lugar, temos as escolas livres, onde as crianças, ou quase garotos, sempre garotos, podiam ser educados sem que seus pais precisassem pagar a mensalidade. De maneira irônica, uma dessas escolas livres na Inglaterra foi fundada no século XIV. Era o Eton College, que já mudou bastante nos últimos 500 anos. Depois, em terceiro lugar, temos as fraternidades. Então, dentro da paróquia, uma fraternidade religiosa cuidaria das famílias ou de seus membros. Então, se o chefe de família morria, os outros membros da fraternidade iriam ajudar a esposa e os filhos. E, especialmente, eles teriam certeza de que o morto receberia um bom funeral. Depois, em quarto lugar, temos os monastérios. Porque os monastérios, com frequência, organizavam o cuidado dos pobres. Como, por exemplo, todos os dias eles ofereciam alimentos e bebidas para um certo número de pessoas pobres. E, depois, finalmente, temos os hospitais. Um hospital na Idade Média não era uma instituição especializada para pessoas doentes, era uma instituição geral para cuidar das pessoas que precisavam cuidado. Eu vou dar um exemplo a vocês da Inglaterra. Em Winchester, que é uma cidade catedral no sul-oeste da Inglaterra, havia e ainda há uma instituição chamada The Hospital of St. Cross, o Hospital da Santa Cruz, que oferece alimentos a 100 pessoas por dia desde o ano 1132. Este é um exemplo da força da tradição na vida dos ingleses. Mas não era um hospital no sentido moderno que o compreendemos. As pessoas ainda não distinguiam entre um lugar para pessoas pobres viverem, um lugar que distribuiria alimentos como um sopão, ou um lugar para os doentes ou pessoas à beira da morte. Somente no final da Idade Média que surgiu o que podemos chamar de hospitais médicos, seguindo o exemplo do mundo islâmico, o Oriente Médio. Então, vocês têm, por exemplo, em Milão, um novo prédio grande e magnífico chamado Ospedale Maggiore.
famoso, mas quando as pessoas iam a Milão, visitavam o hospital ao lado da catedral e o castelo. E era como um dos lugares turísticos da cidade. Talvez já falamos bastante sobre a Idade Média. Desde aquela época, tem havido 3 desenvolvimentos grandes na história dessas instituições de cuidado no mundo ocidental. O primeiro seria a especialização, o segundo seria a secularização e o terceiro é uma palavra muito feia em inglês, que seria a marketização, que seria o surgimento de um mercado do cuidado, as pessoas comprando cuidado, as pessoas vendendo este cuidado. Eu vou falar sobre estas 3 tendências na ordem que as apresentei. Os hospitais começaram a se especializar no cuidado dos doentes. Não só no cuidado, mas também na cura. Eles se tornaram lugares nos que os pacientes podiam simplesmente melhorar e voltar para suas casas. Eles se tornaram muito mais numerosos. Parece incrível, mas nos Estados Unidos, no ano 1800, só havia 2 hospitais. 100 anos mais tarde, havia 400 hospitais. Então, este é uma mudança social radical. Mais especialização. Um tipo particular de hospital para cuidar das crianças abandonadas. Se vocês vão para Florença hoje, com muita probabilidade vocês irão olhar para um prédio maravilhoso da época do Renascimento chamado Ospedale degli Innocenti, que foi construído no século XV, às custas da corporação da seda, que era uma das corporações mais ricas da Florença. E ele foi construído porque havia muitas mães não casadas que não tinham os meios para sustentar seus filhos. E eles podiam pegar os recém-nascidos, escrever seu nome num pedaço de papel que seria costurado às suas roupas e colocar o bebê na porta de entrada do local. Então, o bebê entraria ou ingressaria no hospital, ninguém saberia quem era sua mãe, ninguém podia vê-la. Então, os hospitais como este são os ancestrais de todos os orfanatos modernos que conhecemos. Depois havia hospitais que se especializavam no cuidado dos doentes mentais. Um caso famoso em Londres é o hospital chamado Bedlam. Bedlam quer dizer confusão, bagunça, mas era uma maneira de dizer Bethlehem, que seria Belém. Era um monastério de Belém. E durante a Reforma Protestante, os monastérios foram abolidos. Então, esse monastério se tornou um hospital, esse mosteiro. E, gradualmente, ele se especializou em o que as pessoas chamam de loucos. E, no século XVIII, as pessoas começaram a se referir aos doentes mentais como doentes, como pacientes. E, finalmente, no século XIX, vemos a profissionalização dos cuidadores e sua especialização também. Então, não só os médicos, eles também têm psiquiatras, enfermeiras e, finalmente, também as trabalhadoras ou trabalhadores sociais de diversos tipos. Agora vamos falar sobre secularização e a maneira em que o Estado e, mais precisamente, o governo, os governos locais e os governos centrais têm desempenhado um papel mais importante, cada vez mais, na organização do cuidado desde o século XV. Por quê? Bom, o século XV foi a época da crise da igreja, a fragmentação da cristianidade, dos cristãos, a abolição dos mosteiros nos países protestantes. Mas também houve uma crise social,
parcialmente foi o resultado das colheitas ruins. O clima europeu ficou ruim no início do século XVI e também isso foi um resultado da explosão da população. Então, mais e mais pedintes pobres iam até as cidades, o que levou a o que os sociólogos hoje chamam de pânico moral. O governo percebeu que precisava fazer alguma coisa. A primeira reação que teve foi mandar os mendigos de volta às paróquias nas que eles nasceram. Então, o que eles fizeram no século XVI foi que o cuidado é uma tarefa local, uma obrigação local. Mas essa política não funcionou. Então, algumas cidades estabeleceram o que foi chamado de casas de trabalho. Os pobres foram alimentados, mas não muito, claro, e eles precisavam trabalhar e muito. De uma maneira, era uma maneira de cuidar as pessoas, mas eu posso dizer que é uma forma pouco cuidadosa de cuidar, já que em alguns lugares as condições nessas casas de trabalho eram feitas eram ruins o suficientes deliberadamente para que as pessoas decidissem ir embora. E toda a atitude dos governos só mudou seriamente no final do século XIX, com o surgimento do que hoje chamamos o Estado do bem-estar, começando na Suécia e que se espalhou de maneira mais ampla mais tarde. No final do século XIX, as pessoas nos governos centrais perceberam que precisavam intervir, porque as famílias estavam se desligando umas das outras por causa da urbanização, que foi o resultado da industrialização. Eu fico feliz de dizer que a teoria econômica também ajudou. O que as pessoas costumavam olhar como simplesmente falta de o que fazer foi considerado como falta de emprego. E talvez a melhor coisa a fazer, você pode pensar, seria castigá-lo. Se você pensa um desempregado, você pode pensar que eles precisam de cuidado, de ajuda, para que eles possam arrumar um outro emprego. E os desempregados são comparados aos idosos, os doentes, ao invés de serem comparados com criminosos, como costumava ser feito. Então, houve um processo que pode ser chamado de nacionalização do cuidado. Um movimento para se afastar da misericórdia individual ou da piedade com relação a certos grupos, para que isso passasse às mãos de organizações maiores administradas pelo governo. Mais tarde, a internacionalização do cuidado, a globalização, se vocês quiserem chamá-la assim, que seria a base das organizações internacionais. A Cruz Vermelha, por exemplo, em 1863, o Médecins Sans Frontières, em 1971. O Famine Relief agora geralmente organiza internacionalmente, e isso é feito através de organizações como a Oxfam. E a nacionalização e a internacionalização levaram à burocracia. O surgimento de uma nova profissão, que seria o trabalhador social, o surgimento de uma legião de gestores do cuidado, que administram o cuidado, a saúde, os benefícios do emprego e assim por diante. O que costumava ser uma questão direta e pessoal se tornou indireta. E na Idade Média, as pessoas com frequência alimentavam quem tinha fome diretamente, ou seja, eles simplesmente davam um pedaço de pão para a pessoa na mão. Nós não fazemos isto, nós damos dinheiro a organizações que elas
se encarregam de repassar esse dinheiro para quem precisa. A gente não se importa muito com os doentes muitas vezes, mas nós pagamos impostos que vão para os hospitais. Então, o cuidado está acontecendo, mas há um mediador, há uma burocracia no meio. É diferente. E algumas das vezes ainda chega às pessoas que realmente o precisam. E o terceiro e último processo de mudança do qual eu gostaria de falar a você seria o surgimento de um marketing do cuidado. Há pacientes em hospitais, por exemplo, elas têm melhores condições do que outros pacientes. O dinheiro que eles pagam para receber este cuidado é gasto, geralmente, em cuidar de outros pacientes em níveis inferiores. As instituições para os idosos, muitas vezes, são descritas em inglês como casas de cuidado, ou asilos, ou casas para idosos. E, com muita frequência, são geridas para obter lucros como se fossem hotéis. E os mais velhos que têm um padrão mais alto, claro que também tem enfermeiras privadas, caso sejam famílias ricas, que possam pagar por esse tipo de serviço. Então, isso produz uma situação estranha neste mundo globalizado. Hoje, há muitas mulheres que abandonam o cuidado pessoal dos seus parentes e filhos, pessoas idosas, por exemplo, nas Filipinas, digamos. E elas vão para a Espanha e elas fazem o mesmo tipo de trabalho, mas elas fazem isso para ganhar dinheiro que depois mandam de volta para suas famílias nas Filipinas. Novamente, o cuidado que costumava ser direto está se tornando indireto. E como último exemplo, como este último exemplo apresenta, temos a geografia do cuidado. Nos Estados Unidos, o mercado domina isto, apesar da recente reforma do presidente Obama para a saúde. Na Europa, você ainda pode ver uma divisão entre o norte protestante ou os católicos do sul. Na Europa do Norte, ainda há mais cuidado público associado ao estado do bem-estar da prosperidade, que aumenta por causa do número crescente de idosos na população. Na Europa do Sul, há mais cuidado privado e há um maior desempenho da velha instituição da família. Como vocês podem ver, a história que eu estou contando a vocês não é a história do progresso, pelo menos não do progresso geral. Pode ser, e pode haver muitos pequenos progressos. Por exemplo, na área da higiene. No século XIX, uma enfermeira, Florence Nightingale, uma inglesa, reformou o desenho dos hospitais e das salas. Ela se preocupava com a circulação do ar e ela queria mais ar, que entrasse mais ar nos hospitais. Então, ela falou para os arquitetos que deveria haver uma janela para cada 2 leitos. E dessa maneira, os pacientes ficariam mais saudáveis. Mas isso é muito diferente do progresso geral. A ideia que eu tenho do passado, a história deste cuidado, sem mencionar a história de muitos outros tópicos, é a história de problemas, reações a problemas, tentativas para resolver os problemas, e depois, com o passar do tempo, conforme a sociedade vai mudando, há soluções que se tornam desatualizadas. Algumas vezes, as soluções se tornam problemas que devem ser resolvidos novamente desde o início, sabendo que em algum lugar no futuro essa solução brilhante, não será mais apropriada.
Então, não há uma história simples de como cresceu o cuidado. E talvez, isto é talvez típico de um historiador, eu quero dar a última palavra para a continuidade. Mesmo que numa época como a nossa, na que nós vemos muitas mudanças, nós tenhamos um número de instituições antigas sobrevivendo até o século XXI, junto com as instituições que supostamente deveriam substituí-las. Algumas igrejas ainda administram hospitais ou orfanatos. Ou poderíamos voltar ao hospital de St. Cross em Winchester. Ele ainda está lá, ainda dá aos visitantes, se eles sabem que eles têm direito a pedir, por isto, um pedaço de pão e um copo de cerveja. Eu já fiz isso uma vez e eu recebi. Na Itália, algumas destas fraternidades antigas ainda sobrevivem. Em Veneza, a Escola Grande de San Marco, a escola agora é um hospital médico apropriadamente, mas também há voluntários. E eles ainda realizam os 7 trabalhos físicos da misericórdia, da forma tradicional. Eles até usam capuzes como os ancestrais medievais para se manterem anônimos. Eles desejam cuidar das pessoas, mas eles não querem que ninguém saiba quem eles são, enquanto eles realizam essa tarefa. No meu ver, claro, todos aqui conhecem um pouco mais disto do que eu e as atitudes tradicionais nas instituições ainda sobrevivem em algumas partes do Brasil, ou pelo menos era assim até recentemente. Foi durante os 80 que eu visitei Minas Gerais pela primeira vez e não só para as cidades grandes, mas para algumas outras menores. E numa cidade pequena, eu encontrei uma idosa que disse que era que fazia parte de uma irmandade. E eu perguntei por que ela se juntou a eles. E ela disse: eu quero ter certeza de ter um bom lugar para ser enterrada. E isto foi puramente da Idade Média. E há muitas pessoas medievais que tomaram a mesma decisão para se associarem a esse tipo de instituição pelo mesmo motivo. E, no meu ver, vocês podem não concordar comigo, a família como instituição parece, como instituição do cuidado, parece estar em melhor forma aqui no Brasil do que na Inglaterra e em outros países europeus. E não precisa falar, isso me impressiona mais e mais cada ano, conforme eu vou ficando mais velho. Eu começo a pensar, vamos supor que eu não tenha mais a possibilidade de me cuidar sozinho. O que aconteceria comigo na Inglaterra? Eu seria mandado para um asilo. E talvez num dos melhores, porque provavelmente eu não tenho dinheiro bastante para pagar por um bom. Mas o que aconteceria comigo no Brasil? Eu seria colocado na casa de algum membro da minha família numerosa. Eu seria depositado num canto para observar as atividades nas quais eu não posso mais participar. Eu sei qual que eu prefiro. O cuidado pessoal por pessoas que eu conheço. E vocês? Obrigado. Bom. Muito bem, depois desse quadro sobre a institucionalização do cuidado e, digamos, esse excurso histórico, né, sobre o cuidado, eu gostaria de fazer uma provocação, professor.
Na Itália, se diz que uma ONG, o objetivo de uma ONG é retirar o dinheiro dos pobres dos países ricos e dá-los aos ricos dos países pobres. O que o senhor acha disso? Não, eu gostaria de abrir o debate para vocês. Vocês têm perguntas, então levantem a mão e serão atendidos na ordem. Procurem serem objetivos para que todos possam participar. E aguardem um segundo a câmera e também o microfone, porque está sendo gravado. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de, talvez, pedir um pouco uma comparação com as instituições, mas instituições de previdência social. Né? Quando eu penso no welfare state na Suécia, como o senhor citou, e particularmente na França, que mantém um sistema de solidariedade muito bem constituído, né? E comparativamente a nós aqui, que nós não temos um sistema de solidariedade correlato, e a gente se sente talvez amedrontado diante da possibilidade de que a família, como instituição de proteção social, esteja em vias de extinção, embora não pareça, ou não pareça relativamente à Inglaterra. Então, eu pediria um pouco que, se possível, né, se voltasse um pouco sua análise, um pouco para qual que é o futuro dessas instituições de previdência social, de welfare state, ou de État-providence na França, né? De qual que é o futuro disso diante dessa globalização, né? Uma transnacionalização que nos faz cada vez menos significativos, né? Diante das instituições de cuidado de saúde ou de previdência. É isso. Bem, eu gostaria de falar duas coisas relacionadas a isto. A primeira é, acredito que quando nos comparamos instituições em países diferentes, geralmente cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens. E para colocar isso de maneira muito rude, que possa estimular um pouco mais a discussão mais tarde, eu acredito que a Europa do Norte tem uma vida pública melhor do que o Brasil. Mas eu não acredito que é tão boa a vida privada deles, não acredito que não seja tão boa quanto no Brasil. Essas duas coisas se conectam. Ter uma família grande, cuidadosa e boa é bom por um lado, mas por um lado você tem parentes políticos. Esse seria o meu primeiro comentário. O segundo comentário é relacionado ao futuro. Você perguntou sobre isso. E o futuro próximo não parece ser muito bom. Estive na Inglaterra a semana passada, onde o governo está prestes a anunciar muitos cortes para os serviços sociais e os serviços da previdência que você mencionou. Isso está acontecendo na França. Eu vi isso no jornal. Pessoas que se manifestaram em Paris contra os cortes. E, independente do que eles estejam tentando fazer, haverá cortes no orçamento porque estão pagando muitos interesses nos empréstimos e os contribuintes precisam pagar essas enormes contas. Então, mesmo a Suécia, que costumava estar à ponta do serviço de saúde, está tendo cortes. E em um sistema democrático, a maior parte dos votos no Partido Social Democrático estão muito associados com o Estado da Previdência. Então, nós temos essa crise. Parece que estamos passando por uma idade dourada, mas quando eu era adolescente, o Serviço Nacional de Saúde era novo na Inglaterra e parecia funcionar muito bem. Mas agora parece funcionar de maneira péssima. E, parcialmente, ele funcionou bem porque muitas pessoas, de fato, não o usavam. Mas as pessoas perceberam que eles tinham direitos. E quando todo mundo começou a requerir esses serviços, o sistema simplesmente não conseguiu
lidar com a quantia. Então, o que parece ser uma solução pública maravilhosa para o problema deste cuidado em muitas áreas, não tem tanto sucesso hoje e o futuro parece muito pior do que o presente. Desculpe que eu fale isso para você, mas isto é como me parece estar neste momento. Boa noite, Peter. Meu nome é Felipe, eu sou editor do site da CPFL Cultura. E nesse exato instante a gente está transmitindo essa palestra no cpflcultura.com.br/ao vivo. Cerca de 160 pessoas nos acompanham nesse momento e já passaram mais de 350 pessoas desde que a gente começou a transmissão. Foram deixados vários comentários, mais de 300, além de 35 tweets referentes à palestra de hoje. De várias cidades se acompanham, várias cidades do Brasil, de fora também. Chile, Holanda e Eslovênia te acompanham nesse exato instante. Da Eslovênia, a Juliana ela fez um comentário assim, ela diz: aqui na Eslovênia visitei o Centro de Crise para Crianças e Adolescentes. Ela diz assim: parece um hotel, é lindo. E a pergunta que eles escolheram para fazer para você é da Cibele, e ela te pergunta assim: atualmente nossas crianças estão sendo cuidadas pelas escolinhas, creches. Os pais têm um maior objetivo, ter e não ser, deixando seus filhos aos cuidados de outros. Ela gostaria que você comentasse sobre esse comportamento. Novamente, é um problema de custo e benefício. Se as mães não podem deixar os seus filhos ao cuidado de outras pessoas, se elas não podem ter a carreira que desejam, e elas não podem contribuir à economia que a economia precisa. Mas, novamente, temos outras pessoas que podem ter uma carreira no cuidado. Mas se a mãe chega muito tarde em casa do trabalho e quase não tem tempo de ver seus filhos durante 5 ou 6 dias por semana, isso é muito ruim para a vida da criança. Então, com certeza, eu não tenho uma solução para esse tipo de problema. Me parece que o que começa como uma solução para um problema, muito rapidamente se torna num problema. E eu posso entender por que algumas mães decidem que preferem não trabalhar para estar presentes na vida das crianças, para que possam cuidá-los pessoalmente. Mas algumas outras mães preferem a opção de trabalhar e, com esse dinheiro, pagar alguém mais para que cuide dos filhos. Boa noite, professor. Atualmente, né, o Estado neoliberal ele propaga uma ideia da terceira idade, até em alguns slogans, como a melhor idade, né, da possibilidade do idoso ser feliz por si só. Ele teria que ter uma velhice, digamos, feliz, participar de bailes. E isso seria uma forma de transferência do Estado neoliberal da responsabilidade dessa do cuidado com a terceira idade, de cada um tem que tomar esse cuidado por si só, ou seria esse conceito, talvez, do próximo, de ser cuidado por próximo, esse conceito de terceira idade, seria uma transferência, uma própria estratégia do Estado neoliberal de se isentar da responsabilidade do cuidado do idoso. Novamente, eu vejo um problema ao tentarmos lidar com essas questões, porque, por um lado, há muitas mulheres que gastam suas vidas cuidando dos idosos até que elas mesmas ficam velhas. Então, novamente,
o Estado entra na jogada e temos instituições nas que isto é feito de maneira profissional, mas vocês podem olhar pelo ponto de vista do idoso. Muitas pessoas não ficam contentes quando elas são retiradas de suas casas e colocadas em algum tipo de instituição como um asilo, o que é administrado muito parecido como uma escola. E essa maneira na que tratamos os idosos como se fossem crianças. A minha avó simplesmente viveu mais uma semana num asilo porque, contanto que ela ainda ficasse em casa, ela ficaria bem. Mas o choque de estar morando e deixar sua casa para ir para outro lugar e entrar nessa comunidade totalmente alheia foi suficiente para ela morrer. Então, você tem um problema independente do ponto de vista. Então, nós temos que tentar conviver com essa consciência e mesmo que para pessoas em particular, em lugares em particular e em uma época em particular, talvez uma solução seja preferível do que uma outra diferente. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta que concerne um pouco a situação política do século XX em geral, né? Que a gente viu a ascensão do populismo, né? Que é basicamente, em termos bem assim grosseiros, a utilização do cuidado como uma ferramenta política para arrebanhar votos, né? E o que o senhor tem a falar sobre isso? Eu acredito que se os políticos de fato conseguem cumprir o que eles dizem, talvez não foi uma ideia tão ruim, mas com certeza eles fazem promessas, eles fazem os votos e não fazem nada. Então eu sou contra esta última parte, sim. Olá, boa noite, professor Peter Bach. O senhor, na sua exposição, fez questão de afirmar que estava falando do ponto de vista de um historiador que chama atenção para as continuidades. E os seus exemplos foram nessa direção, né, de mostrar a continuidade entre instituições da Idade Média, muitas das quais persistem até hoje no nosso mundo aí moderno, globalizado, etc. Eu queria fazer uma ponderação e gostaria de ouvi-lo sobre isso. Mas como pensar essa continuidade sem também levar em consideração que a história do mundo nos últimos 4, 5 séculos passou também por transformações muito importantes e por rupturas, né? Então, gostaria de saber se essas rupturas, como, por exemplo, o advento do capitalismo, o crescimento da globalização, né, a institucionalização do próprio cuidado, inclusive a mercantilização, né, o fato de que o cuidado passa a ser também um negócio sob o capitalismo e, portanto, muda o seu sentido, né? Como o senhor chamou atenção aí, quer dizer, o cuidado, quando ele se torna mais um negócio, né, rentável e que visa o lucro, ele se transforma radicalmente. Quer dizer, então, como também olhar para essa história, né, entendendo essas transformações. E aí queria terminar também respondendo um pouco a sua provocação final, para dizer que, na minha percepção, a família brasileira está em processo muito rápido de transformação. Então, eu não sei se a expectativa de todos aqui nessa sala, né, pode ser, num futuro, a mesma expectativa que o senhor teria hoje, né, de ser acolhido por uma ampla família extensa, tá certo? Que hoje se transforma muito rapidamente, que provavelmente num futuro não seria mais capaz de nos acolher enquanto idosos, né?
Bom, é isso. Thank you. Okay, so, Bem, I quite agree that eu concordo change is the com central o fato de que a mudança é essencial. Nós podemos dizer que para os historiadores é o ponto de partida. E eu organizo esta apresentação relacionada a grandes mudanças, especialmente mudanças em instituições como a especialização e a secularização e, finalmente, o surgimento do mercado. Mas, após ter falado isso, eu não gostaria que vocês tivessem a impressão de que tudo muda, mesmo após alguns séculos. Para mim é fascinante perceber como, de maneira distinta, o passado continua até o presente. E as mudanças tecnológicas talvez seriam o mais óbvio e mais rápido. As instituições mudam mais lentamente, mas a mentalidade das pessoas também muda muito mais lentamente ainda. E por este motivo, acredito que nós temos muitas dessas continuidades. Acredito que as continuidades são importantes para as grandes mudanças, mas são parte do que precisamos lembrar como um todo. Eu não gostaria de comentar sobre o que você falou do Brasil, porque eu só quero ficar informado pelas pessoas e a experiência que elas têm nas famílias ou outras instituições de cuidado no Brasil. Eu simplesmente fiz esses comentários para provocar vocês e para escutar vocês, ao invés de tentar responder essa questão. Peter, mais uma pergunta da internet, veio do Bernarduques, é assim que ele se define na internet. A pergunta dele é a seguinte, ele diz assim: nos telejornais são inúmeras as matérias sobre academias de ginástica, alimentação matematicamente regrada e cirurgias corretivas. Ele quer saber se isso seria uma nova onda, uma noção de cuidado. Com certeza eu estou preparado para admitir a possibilidade de que a mudança tecnológica levará a novas formas de organizar o cuidado. Mas eu não conheço nenhuma, talvez essa seja a minha ignorância pessoal, ou talvez pode ser que as mudanças tecnológicas novamente estão acontecendo tão rápido que as instituições ainda estão tentando alcançá-las. Não consigo falar para vocês qual é a possibilidade. Desculpem. Boa noite. Eu gostaria de colocar para o professor Peter Burke, nessa história social da ideia do cuidado, no atual contexto de crise ecológica e também crise energética, quais são os valores dentro dessa história do cuidado que são possíveis se resgatar hoje, do ponto de vista das instituições e também dos indivíduos, no que toca na relação entre cuidado e crise ambiental? Crisis. Porque a população está crescendo muito rápido, o cuidado está se tornando quase impossível. E eu fiquei muito impressionado uma vez, no começo dos anos 60, quando eu conheci um radical muito bem conhecido chamado Kingsley Morton. E, de alguma maneira, a conversa chegou até as pessoas com fome na Índia. E eu ainda pensava, de maneira muito inocente, que eles precisavam de ajuda. E Kingsley Morton disse: nós não podemos fazer isso porque isso vai aumentar a população, o que quer dizer que vai aumentar o problema. E eu não tenho certeza se ele estava certo, mas
A pressão da população nos recursos da terra, com certeza, é algo que os cuidadores, especialmente os organizadores do cuidado, têm a tendência a esquecer. Temos que as pessoas precisam encontrar maneiras de resolver esses problemas e eu não tenho nenhuma solução para te apresentar. Primeiramente, boa noite, Peter Burke, meu nome é Alex. E aproveitando o gancho do tema da palestra, que é como cresceu a ideia do cuidado, a minha pergunta ela é referente à questão contemporânea na Inglaterra hoje, e ela tem a ver, na verdade, com as diferenças que o Estado inglês possui com o cuidado com o imigrante e o cuidado com o nativo, né, com o inglês. Quais são as diferenças? Como essa questão ela vem se desenvolvendo na Inglaterra e se há uma diferença entre um passado e um presente, um período, se sofreu transformação de fato o cuidado que o Estado inglês possui com o imigrante, ou não. Obrigado. Thank you. Sim, acredito que houve mudanças. É muito difícil fazer um resumo delas. Acredito que eu lembro a primeira onda séria de imigrantes que chegou no final dos 40 e no início dos 50 e da Índia, Paquistão e mais tarde quando o Bangladesh se tornou independente. E a primeira onda foi recebida de maneira relativamente calorosa. Não eram muitos deles, e eles vieram de partes do Império Britânico que as pessoas conheciam muito pouco. E gradualmente, conforme mais imigrantes foram chegando, acredito que os ingleses gradualmente se tornaram menos tolerantes. Mas com relação à pergunta específica relacionada ao cuidado, se você é um imigrante ilegal, você é tratado como qualquer pessoa. Mas o problema é com relação aos ilegais, desculpa, ele se referiu aos legais. Mas se você olhar para as instituições de cuidado, temos um argumento que permite a imigração. Você vá para qualquer hospital britânico, e eu estou falando da minha experiência, que seria nos últimos 20 anos, a maior parte das enfermeiras e provavelmente até grande parte dos médicos são imigrantes. Não podemos trabalhar sem eles. Então, seria... Se todos os imigrantes voltassem para os seus países, todos os serviços sociais que são chamados hoje de serviços de cuidado sofreriam um colapso imediato. Boa noite. O senhor falou bastante a respeito do cuidado. E a gente tem uma historinha, ou pelo menos é da nossa cultura, que o excesso de cuidado, ele às vezes pode ser maléfico. No caso, quando uma criança ela é muito cuidada, eles dizem que a criança é mimada. E isso pode trazer um problema para a vida futura dela, em como ela vai enfrentar o mundo. Por ela não ter enfrentado grandes dificuldades durante a infância, como isso vai se refletir no caráter dela, ou na personalidade. O senhor também falou do estado de bem-estar social, o welfare state. Quer dizer, o Estado toma para si a função de dar o cuidado. O senhor acha que existe um limite em quão o Estado pode cuidar? Quer dizer, o Estado pode, em certas situações, estar dando tanto cuidado a ponto de certa forma, estar agindo de uma forma... Está influenciando no caráter, na personalidade, na criação do cidadão, e isso pode ser uma coisa negativa, vamos falar, o Estado está mimando o cidadão por dar um excesso de cuidado?
Se há dois problemas, o Estado não pode simplesmente se responsabilizar pelo cuidado de todo mundo, porque isso vai pedir muito dos contribuintes, mas mesmo que seja assim, não seria desejável, porque isto sugeriria que as instituições, o cuidado institucional, com frequência não é tão bom como o cuidado que nós conhecemos pessoalmente. Eu acredito que, de uma maneira tipicamente inglesa, eu acredito no compromisso. Ou seja, eu acredito que quando as crianças são pequenas, a mãe poderia fazer tudo possível para permanecer em casa e educá-los. Mas, mesmo que seja o contrário, não vejo nada de errado indo, por exemplo, para as creches e as mães indo trabalhar. A questão é se este é um ponto no que o Estado pode intervir para que se torne possível que você simplesmente se afaste 3 ou 4 anos do trabalho para você cuidar dos seus filhos. E uma carreira interrompida com o direito para voltar a ela mais tarde, após esse período. Mas sim, acredito que o cuidado institucional pode, de fato, ter um efeito não desejável na personalidade. Eu nunca morei num orfanato, então eu não consigo nem imaginar como pode ser não crescer com a ajuda, a presença dos seus pais. E me parece uma ideia muito ruim. Sobre essa questão da institucionalização que o senhor citou, e também dessa visão do cuidado como uma questão até que está virando um negócio, e vou tocando também nessa questão das mães, que muitas param de trabalhar para cuidar dos filhos e outras que preferem trabalhar e pagar alguém, me fez parar para pensar se não é necessário uma certa vocação para ter esse cuidado com as pessoas. Idealmente, sim. Eu só não sei quantas pessoas na população têm essa vocação, comparando-as ao número de pessoas que precisam ser cuidadas. Então, eu posso dar um chute e seria que não há suficientes cuidadores vocacionais para os que precisam. Então, a sociedade precisará encontrar formas de organizar todos esses outros cuidadores. Então, isso também implica que a vocação e a organização são incompatíveis. E talvez o tipo de pessoa que decide trabalhar para a Oxfam ou para Médecins Sans Frontières talvez tenha vocação porque eles se juntaram para trabalhar por menos dinheiro do que eles poderiam receber fazendo outras coisas. Então, eles estão fazendo isso porque, de fato, se preocupam com outras pessoas. E talvez seja mais efetivo porque é organizado. O único perigo é se a administração da organização se torna muito pesada e ocupa muitos recursos para que talvez, no final das contas, não cheguem até as pessoas que realmente os precisam. Boa noite. O senhor fala... Aqui. O senhor falou sobre a profissionalização do cuidado e que, a partir dessa profissionalização, novos profissionais mesmo usam o cuidado como uma expertise de atenção, de vocação, às vezes. Mas o que a gente vê no trato com pacientes ou com pessoas que procuram o serviço de saúde hoje no Brasil é uma culpabilização muito grande da aquisição ou do desenvolvimento dessa doença por falta de autocuidado. Eu queria que o senhor relacionasse um pouco esse cuidado com o outro e o cuidado da pessoa com ela mesma, cuidar de si.
Eu decidi não falar sobre o cuidado de nós mesmos, mas eu entendo que isto é parte da ideia por completo. Por exemplo, há um debate muito quente em países como a Inglaterra e os Estados Unidos sobre pessoas que são obesas e que elas são responsáveis pela sua condição física e que elas precisariam fazer alguma coisa. Mesmo há uma discussão sobre se elas não deveriam receber tratamento médico gratuito se eles continuassem com essa forma de vida que pode piorar a sua condição física. E o mesmo que acontece em debates sobre o fumo. Mas já que você levantou essa questão, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar uma coisa que eu já falei antes, é que há um perigo verdadeiro quando os profissionais pensam que sabem coisas que de fato não conhecem a fundo o suficiente. E considerando, por exemplo, o que nós lemos nos jornais na Inglaterra nos últimos 3 anos, são os trabalhadores sociais que, por exemplo, podem retirar ou remover as crianças do seu lar, das famílias, por nenhum motivo específico. E eles pensavam, por exemplo, que, o pai estava molestando a criança, ou que o tal pai ou mãe não estava fazendo tal coisa. E há problemas com pessoas que não têm um conhecimento local, mas acreditam que entendem a situação. E eu não sei o que nós podemos fazer com relação a isto. Eu posso ver que há profissionais habilitados, e os profissionais podem fazer coisas que outras pessoas não podem fazer, mas o problema é, talvez com todas as profissionais, seria que você acredita que sabe e entende a situação mais do que você de fato entende. Boa noite. Amarrando um pouco o que o nosso amigo fala de instituição, de cuidado, quando eu tenho crianças que elas recebem de uma instituição um cuidado socioeducativo e nela, na sua grande maioria, eu encontro muita carência e ela busca o que ela não tem em casa, nessa instituição e nos educadores, que por sinal são bem preparados para isso. E eu tenho essas crianças, na maioria, muitos problemas com drogas ou de comportamento. Mas o que é percebido nelas é muito essa falta do que ela não tem em casa dos próprios pais. E aí uma pergunta fica, outro caso, muitas mães, relatos, a frase colocando assim como uma média seria eu não consigo cuidar dele, ele dá muito trabalho, eu não aguento mais, como empurrando esse cuidado para a instituição ou abandonando mesmo de fato essa criança. E aí a questão é como essa criança para frente vai tratar esse cuidado, como ela vai, se ela não tem isso em casa, isso também gera uma agressividade nela ou ela se esconde, mas na grande maioria passa por uma agressão, ou com colegas, ou verbal, né? Então, isso vira uma bola de neve para frente, né? Eu não gosto da ideia das pessoas abandonando seus filhos nas instituições, mas o tipo de pessoas que faz isso não será um bom cuidador. Então, não é surpreendente que a criança talvez possa se dar melhor na instituição do que num lar com esse tipo de pai ou mãe. Mas com relação à educação, há muitas escolas que não realizam um bom trabalho. Alguns professores que não realizam um bom trabalho. Então, tem havido um movimento na Inglaterra e alguns pais decidiram ensinar os filhos eles mesmos. E claro que eles fazem isso sabendo e conhecendo melhor o seu filho ou filha, mas o preço que eles pagam é que a escola não é simplesmente aprender o que o professor ensina, mas também aprender as habilidades sociais da interação com as outras crianças.
E então, as crianças educadas em casa perdem toda essa parte informal da educação. Então, novamente, temos uma questão de custo e benefício, sabendo que você não pode dizer que o sistema institucional é melhor do que o pessoal, o sistema pessoal melhor que a instituição. Cada um deles tem as suas forças e as suas fraquezas. Peter, a Cláudia, ela cita um exemplo brasileiro, ela fala assim, no caso do Brasil, no Rio de Janeiro, de forma mais específica, o tráfico cumpre o papel do Estado ao cuidar de um morro, por exemplo. Ela queria que você falasse sobre esse aspecto do cuidado, né, do tráfico, do crime, cuidando de uma população. Sorry, I didn't really understand that question. A Cláudia, ela fala que no Rio de Janeiro existem alguns morros que são controlados pelo tráfico. E o tráfico faz o papel de cuidar, o papel que seria do Estado. Ela queria que você comentasse sobre esse papel do crime, no caso do tráfico, cuidando das pessoas. Yes, it's funny for me as a foreigner who's been only a few times ever to Rio de Janeiro and has never entered a favela, this puts me in a rather difficult position to be commenting on what goes on inside. In principle, I'm quite prepared to accept the idea that the drug traffickers do all sorts of caring things for the population, if only out of self-interest, because then that means that the other inhabitants of the favela would be on their side. But I don't know what it feels like, because to have some idea, one would have had to talk to a lot of favelados, and even that favelados, e mesmo talvez isto não seja suficiente, mas talvez precisaremos viver lá para ver como é, para responder essa pergunta apropriadamente. Mais uma pergunta da internet, do Vitor. Ele diz assim, Peter, o senhor estuda a obra de Gilberto Freire e ele te pergunta se há alguma contribuição do Gilberto Freire para o tema do cuidado. Que eu saiba, não diretamente, mas alguém escreveu 3 volumes da história da família no Brasil e, obviamente, irá lidar com o cuidado mesmo que ele não use a palavra específica. Então, a interpretação do Freire é aquela do patriarca benevolente, então talvez não seja muito diferente em algumas maneiras do traficante que foi citado na pergunta anterior. Eu preciso dizer que eu não fico completamente convencido pelos argumentos do Sr. Freire com relação ao patriarca, como estando certo sempre, mas este foi o sistema. E de uma maneira você pode dizer que os escravos, já que eles eram dependentes, eles precisavam ser cuidados pelos donos das fazendas, mas isso foi transcrito de uma maneira muito descuidada. Então, com certeza, sim, seria possível ler, especialmente Casagrande e Senzala, e, até um certo ponto, os outros livros do Freire, como um ensaio sobre a história do cuidado aqui no Brasil. Boa noite. Não sei se o senhor conhece, aqui em Campinas existe um programa
da prefeitura que chama SAPECA. É uma sigla que é Serviço de Apoio e Proteção à Criança em Situação de Risco. Quando as crianças são retiradas dos seus lares, eles preparam famílias para acolher essa criança, enquanto a família de origem é cuidada, tratada para o retorno dessas crianças aos lares. Eu fico pensando, o que tem isso a ver com antiguidade ou contemporâneo? Se isso auxilia ou não, como é que o senhor vê isso? Se isso tem a ver com essas pessoas que são envolvidas nesse programa, se sentem como corresponsáveis ou participantes dessa sociedade, ou seja, responsável por essa situação social dessas crianças. What do you think? Eu gostaria de saber mais sobre a situação, porque foi que as crianças foram retiradas ou removidas da casa dos pais para serem colocadas em outro lugar, para que elas voltassem mais tarde. Mas isso me parece uma ideia melhor. Talvez seja melhor que as crianças não sejam devolvidas para os seus pais, se elas simplesmente estavam sendo cuidadas para serem separadas dos seus pais. Mas eu gostaria, de fato, conhecer mais os detalhes antes de eu fazer algum outro tipo de comentário. Alô, passamos para a última pergunta da noite. Então, Augusto. Professor, queria retornar a preocupação que nós tivemos quando o Renato Giannini montou esse módulo, que era um pouco pensar a crise econômico-financeira como uma crise mais abrangente, não é? Uma crise também do planeta, o tema do aquecimento global, o tema da saúde, das epidemias. E se não haveria um guarda-chuva aí de explicação, não é, que o tema do cuidado poderia responder? Um pouco. Quer dizer, nós, obviamente, que a dificuldade que o Obama teve lá nos Estados Unidos de implantar o programa da saúde dele, não é? Quer dizer, aquilo que é o nosso SUS aqui, que mal ou bem funciona, qualquer pessoa que precise do SUS, por lei, ele tem direito a ter assistência à saúde, o que na Inglaterra, como o senhor disse, funciona não tão bem como funcionava no passado, mas funciona nos países da Europa. Nos Estados Unidos foi uma dificuldade imensa. Aqui no Brasil nós estamos com a eleição agora, os 3 candidatos são considerados candidatos de esquerda, e que de alguma forma tem essa percepção mais europeia do Estado como interventor, um Estado como responsável, não é, por esse cuidado, não é? Um dos candidatos aqui implantou um programa aqui em São Paulo, proibindo as pessoas de fumarem em ambientes públicos, não é? E há toda uma reflexão, né, dos liberais aqui, mais aguerridos aqui no Brasil, dizendo que as pessoas, os indivíduos, têm consciência, têm condições de resolver suas próprias questões e não precisavam de leis do Estado, etc. Então, o senhor, como está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, essa resistência imensa ao Obama agora, não é? E como é que o senhor vê isso? Quer dizer, o tema do cuidado volta a os conceitos novos sobre esse tema. Quer dizer, nós fomos pouco cuidadosos, nós teremos que ser mais cuidadosos com a nossa saúde, com a nossa vida, com o planeta. Um pouco, queria que o senhor terminasse com uma reflexão desse tipo. Bom, permita que eu diga que, já que eu dei uma apresentação muito curta, eu decidi dar a história social do cuidado de um modo geral. Mas, claro, com algumas horas, se eu soubesse o suficiente, por exemplo, eu teria que dar uma história social muito diferente do cuidado em culturas diferentes e em países diferentes. E, claramente, a história social do cuidado nos Estados Unidos é muito diferente da história social na Inglaterra, pelos motivos exatos que você acabou de apresentar. Existe essa tradição nos Estados Unidos de ser suspeito do Estado, o desejo de ter um Estado menor.
E talvez há uma questão cultural relacionada à ideia de que as pessoas devem ser responsáveis e fazer as coisas elas mesmas, ao invés de esperar que uma instituição como o Estado as ajude. E nós temos uma ideologia diferente na Inglaterra, mas você pode olhar para olhares diferentes, a França, a Itália, a Espanha, o Brasil, a Argentina, e perceber uma história que é um pouco diferente cada vez, mesmo que você tenha essas características comuns, como em todos os lugares nos que eles tentaram estabelecer um estado do bem-estar, já houve algum tipo de crise, usualmente uma crise financeira. E com relação ao ambiente, sim, eu posso ver que isso tem muito a ver, e está diretamente relacionado ao cuidado, a uma deterioração do ambiente, como poluição, a poluição industrial ameaça a saúde das pessoas e, portanto, as pessoas precisam ser cuidadas muito mais. Mas, ao invés de falar de uma crise geral desde o início do século XXI, eu acredito que é muito mais útil tentar fazer uma distinção das crises particulares, mesmo que haja uma conexão que talvez faça bom sentido, nos focando assim em uma ou outra para dividi-las em unidades que sejam muito mais que possamos administrar para poder fazer alguma coisa, ao invés de vê-las como parte de um grande problema. Porque assim, talvez nós ficamos assustados de sequer começar a tentar resolver alguma coisa. Bom, aos nossos queridos participantes, frequentadores, avisamos que a próxima semana nós teremos vamos mais a fundo sobre o tema do cuidado com Glória Calil falando sobre o cuidado com o outro. Tem que seguir regras? Essa é a pergunta. E também lembramos que às 22 horas, no domingo, teremos Corpo e Cultura, a Grande Saúde, com Nahum Harmony e Carlos José Martins. Isso, vocês sabem que o café voltou às 22 horas na TV Cultura. E para concluir, nós gostaríamos de um aplauso de agradecimento ao nosso ilustre convidado. Muito obrigado.